E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu vou refazer um desenho que eu tinha feito em 2022. Eu tinha feito ele para um evento do colégio, né? Eu não lembro qual era o evento, mas tinha outros desenhos lá também expostos dos outros alunos. Como eu não tenho mais desenho, eu acho que eu deixei lá. Nem sei se podia pegar também, né, o desenho de volta. Eu só tenho uma foto, né? E eu também tinha usado apenas 12 cores da Faber-Castell que estão aqui, né? Tanto que eu acho que eu perdi o rosa claro. E esse era o desenho aqui, ó. Esse era o desenho antigo. Como eu não tenho a foto, só tenho a foto agora, quer dizer, né? Então, como vocês podem ver, foca. Tem muitos erros, né? De mistura, degradê. E também tem outras coisas, né? Esse desenho é de uma história que eu faço há muito tempo. Só que atualmente, nos conceitos desses personagens, eles não são mais assim, né? E os materiais que eu vou usar é esse aqui, ó, da Faber-Castell de 60 cores. Tá seco, né? Porque ele tá aqui, ó. É porque eu não deixo, né? Não deixei tudo da... E eu vou usar esses marcadores aqui, ó. Esses 6 como base de pele para os personagens. Eles são marcadores da Touch. Então veja o processo e fica até o final para ver a comparação do desenho antigo com o novo, né? Antigamente eu fazia o desenho sem referência de anatomia. Eu só ia construindo o desenho por cima, né, dos rabiscos. Eu fazia com muita força na mão, né, mas eu não faço mais isso. Mas para pintura, né, os esboços que eu fiz foi usando caixas, bolas e cilindros. Porque no antigo eu não tinha percepção do tamanho dos membros, né. Eu fazia tudo tudo fora de proporção. Mas agora, né, quando eu vou fazer um desenho, eu faço no papel fino. Eu faço um esboço dos personagens assim juntos pra poder não decidir na hora quando eu tô fazendo o desenho, né? Que senão vai ficar tudo. Porque senão vai ficar todo marcado de rabiscos. Para começar a pintura, eu passo a base, né, com marcador touch, porque eu não quero pintar com lápis de cor, porque senão eu vou ter que fazer muito, rabiscar muito. Então eu não quero complicar muito, ter que rabiscar muito. Então tô botando a base para poder fazer as sombras e os efeitos de luz que vai ter. Bom, agora começa o processo de pintura. Eu utilizo alguns tons de cinza, a cor preta e outros tons de azul, né? Como vai ter um ponto de luz em azul, eu começo o início do couro cabeludo com um brilho em azul. Mas as pontas do cabelo do personagem, no final, é também azul. Só que é um azul um pouco mais escuro. Um azul meio bege, não um azul claro.
Eu tô usando o cinza geralmente para me ajudar a colocar as outras cores, os cinzas, né? E também o preto para fazer a mescla e o degradê. Vocês estão vendo como fica muito melhor a transição e degradê quando você não utiliza muita força no desenho, porque se você fica fazendo isso, como eu fazia bastante, o desenho fica muito marcado, não dá pra você colocar outros tons de cor. Isso eu aprendi com o canal Arte Rodrigues, que faz o seu lápis de cor durar muito mais do que com o estilete. Nessa esfera de luz, eu fiz uma mistura de azul, azul claro e azul real, para poder dar esse efeito de energia azul que também vai iluminar o personagem. E eu fiz como se tivesse saindo magia da mão dele e indo pra esfera aumentando, né? Como vocês podem ver aí, usando o mesmo tom de cor. Aqui é a parte onde eu queria chegar. Eu queria explicar que antigamente eu não sabia como fazer mistura de metal, e principalmente o ouro, que é um tipo de textura de cor que as pessoas fazem nos lápis de cor, que eu adoro muito, né? Quando tem esse brilho, esse efeito. Antigamente eu só usava amarelo e botava o preto, fazendo degradê do tom mais escuro do tom mais claro. Para pintura de agora, eu utilizo um amarelo canário para poder fazer a base, para poder aplicar as outras cores, como o amarelo normal, o laranja escuro, o bordo, o marrom e o sépia, para poder fazer o degradê, né, de uma cor de metal, de ouro, para ser mais exato, né? Como vocês podem ver, fica uma cor muito mais harmônica. Para essa argola da camisa, eu utilizei amarelo, só que não era para ser uma textura de ouro, mas ficou parecido. Depois eu boto um azul para poder fazer o brilho por cima. Para as partes de sombra do personagem, como a roupa é branca, eu utilizei o azul claro, o lilás, o violeta, e para a parte mais escura, eu utilizei o azul marinho, né, para dar esse contraste. Pra base de pele dessa personagem, eu usei o 27 da Touch, né, que é o Powder Pink. E como nos ombros tinha esse efeito de verde, eu acho que no tempo eu queria fazer como se fosse uma textura de grama. Eu fiz isso de uma forma muito melhor, né? Não forcei tanto o lápis para poder fazer um degradê do verde mais claro.
Para esse detalhe do peito, né, desse tom de ouro, é o mesmo processo que eu fiz do personagem do lado. Para fazer a line art dos personagens, eu só uso um tom de cor só um pouquinho mais escuro, para me poder saber a limitação do que eu tenho que pintar, porque senão eu me perco. Como eu sou disléxico, aí se eu deixar me perder, vai ficar todo borrado. E é uma coisa que eu não gosto, coisa que eu odeio. Pro cabelo dela, eu fiz uma base de ocre queimado e fui colocando marrom claro, marrom, o bordo e pra parte escura, né, eu coloquei um sépia. Como no desenho antigo tinha umas pontas do cabelo são verde, na ponta do cabelo maior eu coloquei um pouco de verde claro. E nos fiapos que sai da cara dela, eu coloquei verde, né, verde mais escuro. E para sombras, né, dos efeitos de sombra, eu só utilizo uns tons de marrom e coloco um violeta, porque a coisa que eu aprendi, né? Gente, para esse desenho, uma coisa que eu mais botei em prática foi o uso da teoria das cores, né? Cores complementares, análogas e outras. Uma coisa que eu não fazia antes, que agora eu sei que tem que fazer, porque fica de uma forma muito mais harmônica e não fica uma coisa muito estranha. Porque antes eu fazia só mexendo no valor. Fazia do tom mais claro a um tom mais escuro. Então ficava uma coisa muito estranha. Mas agora eu faço muito melhor utilizando essa técnica. E chegamos nela, né? A mais formosa e mais bonita. Pra tom de base dela, base da pele, né? Eu utilizei o 135 Pale Cherry Pink. Meu inglês tá em dia, né, querida? Mas para essas cores de sombra, eu utilizei o lilás, o carmim, o violeta, o roxo e novamente o azul marinho. Para a linhagem do cabelo, eu utilizei o vermelho violeta e o vinho. Para a base do cabelo dela, eu utilizei o marrom claro, o amarelo canário e depois passei um pouco por cima o amarelo comum, né? Para poder realçar. Para fazer um degradê para umas pontas rosas, eu utilizei o salmão, o rosa de pétala, o rosa chiclete e o fúcsia, né? Para poder harmonizar essa transição de cores.
pra roupa, né, a cor principal dela seria o rosa, né? Então eu usei rosa pétala e rosa chiclete. E para alguns detalhes na roupa dela, eu utilizei o fúcsia, o vinho e o vermelho escuro, né? Para essas pontas mais grossas, para dar esse relevo. E para as áreas de sombra, eu utilizei o lilás, o violeta e o azul marinho, para dar esse contraste de sombra. Mas nas pontas da manga dela, eu botei um pouco de vermelho. Vermelho porque no desenho original tinha. Para base desse personagem, eu utilizei o 148, né, que é o laranja luz. Para as partes mais escuras, eu utilizei o lilás, o carmim e o violeta e o roxo, né? Para a linha arte dele, eu utilizei o sépia, né? No desenho antigo, esse casacão dele, ele tinha pontas amarelo e a parte de cima era só um degradê do preto até o laranja, uma coisa horrível que eu não gostei. Só que nessa versão eu adicionei detalhes, né, como se fosse o final desse preto, né, para o preto não ultrapassar muito. Eu coloquei esses detalhes do amarelo mais claro até o vermelho. Ficou bonito, porque antes estava triste. Pro casacão preto, eu não queria mudar muito, então eu só utilizei do preto até o cinza, né? Pra poder dar esse valor, esse valor de escuro mais claro. Não queria mudar muito, não. Pro cabelo dele, eu utilizei tons de marrons e pra ponta da franja, eu utilizei o vermelho e o vermelho escuro. E eu fiz o degradê dessas cores. Pros chifres, as pontas foram a mesma coisa do cabelo, pontas vermelhas e a cor normal do chifre é marrom, tons de marrons. Para a base de pele desse personagem, eu fiz uma mistura dos tons 26, que é o Pastel Peach, e do 109, que é o White Pearl, né? Essa mistura da pele dele. Pro topo desse personagem, eu não mudei muita coisa. Eu só realcei esse efeito de ouro da coroa que ele tem. A barba continua a mesma coisa. A coisa que mais mudou nele foi a roupa, porque a antiga roupa parecia como se fosse uma roupa de mergulho e não combinava. Aqui eu só ajeitei detalhes e aumentei umas partes, né, que ficou muito melhor do que antes. Então, gente, esse é o resultado final.
Eu não gravei eu fazendo fundo porque senão ia demorar, mas como vocês podem ver é uma transição de cores, né? Como vocês podem ver, eu gostei muito do resultado, né? Mudou bastante desde pintura, técnica e proporção. Mas eu vou lembrar que esses personagens aqui mudaram totalmente o design deles atualmente, né? De 4 anos pra cá mudou muita coisa. Tanto que essa personagem aqui não existe mais. Ela entrou outro personagem no lugar dela. Ele aqui, a paleta de cor mudou pro verde. Então, não são os conceitos atuais. Mas no próximo vídeo eu mostro, né, como são os novos designs. Gente, eu não sou uma pessoa profissional, né? As dicas que eu dei aqui são coisas básicas, né, que as pessoas aprendem. E eu acho que eu entrei nesse patamar de poder dar dicas, né? Porque eu evolui bastante de 4 anos pra cá. E assim como muitos, né, eu tô evoluindo, né, aprendendo técnicas como a teoria das cores, que eu usei bastante aqui. E vamos aí, né, evoluindo sempre, como muitos de vocês estão evoluindo, né, pra se tornar um desenhista de realismo, ou outros, né, outros, não sei. Então é isso, gente, se você gostou, né, e quer que eu traga mais desse universo, comenta, se inscreva, curta o vídeo, comente qual daqui você mais gostou.